Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do nosso Deus poderoso, grandioso em poder e autoridade. E para nós é um privilégio muito grande desfrutar de mais uma madrugada diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba, Deus, nossa adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é motivo de grande alegria poder estar mais uma vez para te glorificar. Te louvo pela vida, Senhor, de todas as pessoas que acompanham, seja no áudio, seja no vídeo, Senhor, essas palavras tão lindas e maravilhosas que só nos faz nos sentir, Senhor, mais perto de Ti e faz-nos aprender a Tua palavra e, ao mesmo tempo, a oração nos leva a estarmos mais perto de Ti, na comunhão, na certeza de que o Senhor está conosco, de que sem Ti, Senhor, a vida é impossível, não vale a pena. Mas quando temos o Senhor adestrando, dirigindo, ordenando, nos dando visão, nos indicando o caminho, o Senhor a percorrer, ou melhor, tomar nossas decisões baseadas no caminho da vida, na graça, na verdade, Senhor. Continua conosco, abençoando cada um, Senhor, cada família, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, hoje estamos no dia 28 de outubro, a 3 dias do final do mês. Oração, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Hoje nós estamos adentrando a carta aos Romanos. Estamos na segunda parte desta carta e podemos nos sentir à vontade para falar um pouco desta maravilha, deste ensino glorioso que Deus faz com que Paulo possa nos transmitir um pouco do conhecimento que há muitos anos, há muitos séculos, o Senhor deu a ele e hoje estamos sendo privilegiados, né? A Epístola aos Romanos é a mais longa das epístolas de Paulo. É considerada por muitos como a melhor. Essa epístola contém a explicação mais completa da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, em vez das práticas da lei de Moisés. Ela contém muitos ensinamentos sobre as doutrinas da salvação e a aplicação prática dessas doutrinas da vida diária. Por meio do estudo deste livro, nós podemos sentir mais admiração pela expiação de Jesus Cristo e pela esperança e paz que todas essas pessoas podem encontrar justamente pelo amor de Jesus Cristo. Muito bem, nosso versículo de ouro, ou versículo, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versos 16 a 17. Veja que maravilha de ensino, né? Porque não me envergonho. Essa expressão, ela aponta para um testemunho vivo, para uma pessoa que vive a fé, que vive a palavra, que vive o Evangelho. E viver aqui não é simplesmente ler o Evangelho ou conhecer, é aquele que pratica o Evangelho na sua vida diária, dentro do seu comportamento, dentro da sua margem de acerto e da sua margem de erro. Porque não é porque nos aproximamos do Evangelho ou cremos no Evangelho ou nos alimentamos do Evangelho que já somos pessoas que não erram, não vai falhar. Não, nós continuamos no processo da regeneração e da salvação em Cristo Jesus.
Nosso destaque diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Romanos 11, verso 13. Nós vamos aprender esse versículo mais adiante. A leitura bíblica do assunto diz: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter com vocês. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter com vocês, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Assim que concluindo isto e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vocês, irei à Espanha. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos. Amém. Romanos capítulo 15. Esses versículos apontam para uma coisa muito sensata e boa na vida da pessoa. Paulo fala de recrear-se ou alegrar-se com os irmãos. Mostra que Paulo fala de uma certa liberdade e ele aponta para a alegria. Ele diz assim: e a fim de que pela vontade de Deus chegue a vocês com alegria. Alegria por estar lá, alegria por rever os irmãos. Por quê? Porque nós vamos aprender um pouquinho mais adiante que a carta aos Romanos, ela tem assim toda uma estrutura que demonstra uma preocupação de Paulo com a igreja conhecer verdadeiramente o quanto ela possui de graça dada por Deus. Tanto a doutrina da salvação como da justificação são doutrinas muito importantes na vida de qualquer pessoa que quer chegar a Deus e ter sucesso na sua vida moral e espiritual. Vamos também ao estudo da Epístola dos Romanos, se concentra na explicação teológica do Evangelho por Paulo, abordando a justificação pela fé em Cristo como caminho para a salvação, tanto para judeus quanto para gentios. A carta é considerada a obra-prima teológica do apóstolo, fornecendo uma síntese da fé cristã com capítulos que tratam da universalidade do pecado, da graça manifestada, da vida nova no Espírito Santo e da relação entre Israel e as nações. Coisas preocupantes a gente vê nessa carta. E a gente vê também uma das preocupações de Paulo, é que o povo judeu teve a chance de conhecer Jesus, de aceitar Jesus, e estava se afastando aos poucos, justamente por suas tradições, justamente pela sua rigorosidade em questão de lei. Paulo era um daqueles que fosse preciso matar alguém por não cumprir a lei de Moisés, ele teria tranquilidade de matar, ele não se sentiria culpado por nada, ele mataria e pensaria estar fazendo um favor para Deus. Onde essa carta foi escrita? Paulo escreveu sua epístola aos Romanos em Corinto, perto do fim da sua terceira viagem missionária. Várias pistas sugerem que Paulo escreveu essas epístolas durante os 3 meses que ele permaneceu em Corinto. Vê Atos 20, verso 2 e 3. O termo Grécia, nesses versículos, refere-se a Corinto, provavelmente entre 55 e 56 depois de Cristo.
estão narradas no Guia para os Estudos das Escrituras. Esse ensino aqui mostra que a viagem missionária de Paulo, quando ele estava navegando, ele estava escrevendo, ele não estava correndo no barco, olhando a paisagem, não. Paulo, além de uma pessoa muito preocupada de viver a oração, ele diz no versículo acima, ele diz assim, para que vocês combatam comigo pela fé, através da oração. Por quê? Paulo orava muito. Ele se dedicava a horas e horas de oração. Até porque, sobre os ombros de Paulo, essa sendo a terceira viagem missionária, ele tinha muita vontade de voltar e visitar e revisitar todas as igrejas que passaram a existir a partir do momento que ele pregou o evangelho naquela localidade. Outras, como aqui a carta aos Romanos, vai mostrar que, na verdade, Paulo vai aos Romanos, mas é possível que as pessoas tenham levado o evangelho no tempo de Pentecoste, quando aconteceu aquele derramado do Espírito, e logo depois ali estava gente de todos os lugares, pessoas de todos os povos, e com certeza tinha gente de Roma lá, até para levar a novidade para o rei, né? Para o melhor, para o imperador. O que a gente observa aí é que Paulo vai confirmar os romanos depois de muitos anos das igrejas já existentes. O que prova, mais uma vez, que possivelmente a igreja de Roma tenha sido a penúltima igreja que Paulo tanto fala, visita, como Paulo escreve uma carta com exclusividade para aquela igreja. Aquela igreja mostra algumas características de dúvidas, de incertezas, de não convicção da fé cristã. E Paulo vai ajudar esta igreja a entender a palavra de Deus. Para quem foi escrito esta carta ou este livro, né? Para a carta. A Epístola aos Romanos é dirigida aos membros da igreja em Roma. Nós podemos ver no versículo 7 do primeiro capítulo. A origem da igreja em Roma é desconhecida, mas provavelmente data logo depois do dia de Pentecoste, quando os judeus visitantes de Roma ouviram Pedro pregar. Capítulo 2, verso 10. De Atos. Embora Paulo não tivesse ido a Roma, ele escreveu saudações a santos, específico, que ele conhecia tanto por ter sido apresentado a eles anteriormente, como por meio das outras pessoas que tinham morado em Roma, como Priscila e Áquila. A gente pode ver em Atos 18:1 e também Atos 18:2, né? Romanos 16:1-16 e 21. O que mostra que Paulo, mesmo não tendo ido logo a Roma, porque ele só vai aos pés de César depois de muitos anos, né? Mas ele passa muito tempo, mesmo preso, ele passa muito tempo pregando a palavra para as pessoas, porque devido a ele não ter uma acusação lógica para Paulo, ele não ter uma acusação verídica, mas Paulo permaneceu preso por muitos anos. Parece haver pelo menos 3 razões principais para Paulo ter enviado a Epístola aos Romanos. A primeira era preparar-se para a sua futura chegada em Roma. Durante anos, Paulo quis pregar o Evangelho em Roma. Capítulo 19 de Atos, verso 21. Romanos 1:15 e 15:23.
Ele também esperava que a igreja em Roma pudesse servir como base, a partir da qual ele pudesse servir a missão na Espanha. É como se Paulo tivesse o propósito de fazer com que os irmãos em Roma pudessem ajudar ele a ter uma base sólida para evangelizar a Espanha, né? O que mostra que o que já não quase acontece hoje, né? As igrejas que hoje surgem, elas não querem ser base sólida financeira ou de oração, de compromisso com os missionários. Muitas das vezes ela envia e os abandona, né? E muitas vezes ela envia com uma certa condição e depois passa a mandar só merreca, sobras. Isso é complicado. O pessoal coloca na cabeça hoje que missões deve acontecer como no passado. A pessoa saía e saía pregando, somente, sem respaldo. Hoje, devido às leis, às regras dos países, precisa sim de um apoio jurídico, de um apoio financeiro, de um apoio logístico para os missionários, para se colocar em determinados países, correndo risco de vida. Lembre-se que o missionário sai da sua pátria, da sua terra, muitas vezes, e não tem como voltar. Ali, se os amigos dele naquelas outras nações não lutarem por ele, ele fica para lá e morre. Então a gente tem que ter muito compromisso, sim, com o trabalho missionário. Segundo, esclarecer e defender seus ensinamentos. Paulo enfrentou repetida oposição das pessoas que não entenderam ou distorceram seus ensinamentos sobre a lei de Moisés e a fé em Cristo. Está em Atos 13, 45, 15, 1 e 2, 21, 27 a 28, e Romanos 3, 8 e 2 Pedro, capítulo 3, verso 15. Tudo mostra aqui ocasiões em que alguém tentou, de alguma forma, desestimular a pregação do Evangelho. Paulo, evidentemente, tinha motivos para suspeitar que tais mal-entendidos tivessem chegado aos membros da igreja em Roma. Assim, o apóstolo escreveu para aliviar qualquer problema antes dele chegar. Ou seja, existem comunidades que ela acaba se fechando em si e esquecendo da responsabilidade. Primeiro, de ter uma base sólida de oração. Segundo, de ter um apoio logístico. E terceiro, de ter uma questão financeira, um apoio financeiro. Mas é muito importante que a igreja ela tenha a solidez teológica, ou seja, o conhecimento da verdade, para que ela não navegue nas águas da dúvida, como Roma navegou, os irmãos de Roma navegaram um bom tempo. Não muito tempo antes de Paulo esclarecer essa epístola, ou escrever, os cristãos judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, Atos capítulo 18, verso 2, começaram a voltar para Roma e para a congregação cristã, predominantemente composta de gentios. Essa situação pode ter dado origem a algumas das tensões e alguns dos problemas entre os judeus e os gentios cristãos. Como o apóstolo dos gentios, Paulo quer pregar a palavra e ele se torna aquele que anuncia o evangelho dentro da linguagem, traduzindo ou aproximando da melhor linguagem para que os moradores de Roma entendessem quem era Jesus. Essa situação pode ter dado origem a algumas tensões, né? Então, Paulo procurou integrar os gentios conversos da igreja e ainda com os judeus. Também sentiu um grande desejo de ter seu próprio povo aceitasse o chamado de Cristo, o Evangelho.
Paulo promoveu a união da igreja ao ensinar como as doutrinas do evangelho se aplicam a todas as pessoas. Romanos 3, 21 a 4, ou melhor, 21, 4, 25, 11, 13 a 36, 14, 1 a 15. Mostra algumas necessidades e aspectos da luta de Paulo para que os judeus também tivessem encontro com Jesus. Porque enquanto o evangelho se propagava entre os gentios, ele não tinha o mesmo amparo pelos judeus, por causa dos judeus terem sido enganados pelos sacerdotes daquela época, acusando aquele povo, acusando aquela pregação, acusando o apóstolo de alguma coisa que viesse invalidar o esforço do povo em relação à fé em Cristo Jesus. Algumas características marcantes dessa epístola. Depois de uma saudação de abertura, a epístola começa com uma declaração de seu tema. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação a todos que nele creem para viverem de fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Embora a epístola aos Romanos tenha um papel importante na história cristã, infelizmente ela não foi a fonte dos mais mal entendidos doutrinários, erro de interpretação e distúrbio, que de qualquer outro modo estão implícitos na palavra de Deus. Não como erros, não como distúrbios, mas como questionamento daqueles que procuram de alguma forma invalidar a palavra ou pôr em dúvida o caráter inspirador da palavra. Mesmo entre os primeiros cristãos, os escritos de Paulo foram considerados como difíceis de entender e seus ensinamentos eram algumas vezes distorcidos e mal interpretados. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 15 a 16, Pedro chega a frisar da dificuldade de entendimento para todas as palavras de Jesus, falada pelos apóstolos. Por quê? Porque as pessoas estavam muito cegas, elas estavam muito voltadas a movimentos que dessa liberdade deles fazerem o que queriam e de duvidar de quem quisesse. E o evangelho vinha transformando e dando acesso ao conhecimento e com isso evitando confrontos da mesma geração de fé, mas que as pessoas entendam com aquele lugar, onde você estiver, com o Evangelho de Cristo, você é luz, você é uma pessoa bem-aventurada, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa cheia de esperança. Principais pontos do estudo desta parábola, desta carta, melhor. A justificação pela fé. A salvação não é obtida pela obediência à lei de Moisés, mas é um dom gratuito de Deus, é um dom recebido pela fé em Jesus Cristo. A universalidade do pecado. Paulo começa a carta expondo a todos os judeus e gentios que estão sob o domínio do pecado. Olha que grandioso, né? O apóstolo tenta levar uma mensagem onde cada pessoa precisava entender que ali não era uma vida distorcida. O evangelho não distorcia a lei, mas cumpria a lei. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também é novidades, notícias do céu. E quanto mais a gente estiver envolvido com Deus, quanto mais a gente pregar a palavra, quanto mais a gente dar bom testemunho, quanto mais a gente ter fé em Cristo Jesus, a gente precisa de sabedoria, de unção, de graça e de uma vida bem atenta e vitoriosa.
Vida no Espírito. A carta explica como a fé em Cristo leva a uma nova vida, transformada pelo Espírito Santo, onde o cristão encontra o prazer na lei de Deus, relação entre a lei e a graça. Paulo esclarece que a fé não anula a lei, mas a confirmação, pois a graça liberta o cristão da condenação para que a lei possa ser escrita no coração. Aqui não vamos confundir. Aqui não está envolvendo a parte da lei do sacrifício, porque Jesus já tinha se sacrificado, mas Jesus estava ressurreto devido ter pregado, ter anunciado, e, e as pessoas precisavam conhecer esse Jesus ressurreto, um Jesus presente. Ele não estava acostumado com uma notícia de um Deus presente, de um Deus lógico, mas é como se de repente as pessoas precisassem ser ensinadas a respeito dos segredos, dos mistérios, do aprofundamento do conhecimento, para que a pessoa possa estabelecer a sua fé na base sólida e no fundamento sólido que é Jesus. A aplicação prática. A segunda parte da Epístola, Romanos 12 a 16, foca na aplicação prática do Evangelho como instrução sobre como viver a vida cristã em comunidade, com humildade, amor e obediência. O Senhor é o nosso Deus e o soberano de nossa vida. Nós precisamos nos submeter ao querer dele, à vontade dele e o mover do Espírito Santo em relação a cada um de nós. Muito bem, vamos continuar entendendo. Na Epístola ao Romano, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo define as aflições do pecado que acontecem a toda a humanidade e ensina que a solução de Deus para esse problema e de todas as pessoas é a expiação de Cristo, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por meio da aceitação e fiel da expedição ou da expiação de Jesus Cristo para toda a humanidade, para que ambos, nós aqui e as pessoas nos outros lugares, possam ser alcançados pelo Evangelho e possam viver uma vida de agrado e doutrina a Cristo Jesus. Romanos 4 a 8, Paulo cita o exemplo de Abraão para ilustrar a doutrina da justificação pela fé. Ele expõe a doutrina da salvação e ensina como essas doutrinas, todas as que vêm, elas saem da mão de Deus através de Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 9 a capítulo 16, Paulo escreve sobre a situação da eleição de Israel, a presente rejeição do Evangelho e a futura salvação. Paulo aconselha os gentios da igreja, judeus e gentios, a viverem um evangelho para que haja paz e união na igreja. Ele pede que todos os santos de Roma continuem guardando os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei imaginando se todos os caminhoneiros, se todos os motoristas, se todos os pescadores verdadeiramente ensinassem-nos ou nos motivassem, nos mostrassem qual a melhor posição espiritual diante dos desafios, diante da correria, diante dos causadores do medo, diante daqueles que não conseguem viver ou se firmar no Evangelho e acabam tendo que enfrentar situações por não ter a profundidade em Cristo. Todos nós precisamos ter profundidade de Cristo e andar nos caminhos do Senhor e perseverar, correndo risco ou não, mas entregar nossa vida ao Evangelho de maneira progressiva e a pessoa possa ter um entendimento para uma vida
de graça, uma vida de amor, uma vida da verdade, uma vida do combate espiritual, mas que nós esperamos alcançar de Deus perdão, graça, compaixão, misericórdia e nos inserir de modo glorioso neste mover do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Bendito é o nosso Deus, eternamente santo é o Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez diante da sua gloriosa presença e para nós é motivo de alegria estarmos na sua presença e te glorificarmos mais uma vez por tua bondade, por sua compaixão, sendo já a nossa segunda oração, falando contigo de todo o nosso coração e te pedindo ousadamente que o Senhor nos escute e possa abençoar meus amigos, meus irmãos, possa abençoar nossa família, possa abençoar nossos filhos e filhas, cunhados, genro, e também o Senhor possa abençoar nossos vizinhos, nossos profissionais liberais, os que vivem do bico, que vivem de pouca renda, daqueles que estão debaixo de um certo jugo de tristeza, Senhor, e de sofrimento e de injustiça. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a confiar no Teu nome, te amar, te adorar, e não, Senhor, cair de nós nenhum tipo de comportamento em nós, com nenhum tipo de pensamento ou desejo carnal que nos leve a botar em dúvida a santidade do Senhor, a beleza do Senhor, a glória do Senhor, a autoridade do Senhor, o domínio do Senhor. O Senhor está acima de tudo e de todos. Nunca deve ser o Senhor comparado com coisas que se acabem. Nós precisamos acompanhar a Tua vontade de maneira milagrosa, poderosa, que sirva tanto para nós aquilo, Senhor, de modo que estamos envolvidos com o nosso melhor, para dar o nosso melhor na terra. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa, de cada ser humano, de cada sofredor, de cada batalhento, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos gloriosas, nos tire do medo, nos tire da cólera, nos tire, Senhor, e nos faça evidenciar em nós teu poder, Senhor, tua autoridade, e nos fazer surgir como um baluarte nessa terra, levando a mensagem do Evangelho, seja através da xícara, seja através, Senhor, do conhecimento dos alimentos, seja, Senhor, através da compaixão, seja através da fidelidade, da amizade, enfim, que a gente, através dessas coisas boas, Senhor, a gente aprenda a ter uma margem de fidelidade em nossa vida. Abençoa cada ser humano, cada necessidade, cada família enlutada, cada família desesperada, cada família que está com medo, que o Senhor desperte, para que num tempo certo, Senhor, milagres venham acontecer e vidas venham ser restauradas através das nossas orações, através da vida pessoal digna e honrada que o Senhor tem para com cada um de nós. Nos abençoe, Senhor, nos fortaleça, nos ajude, Senhor, a evidenciar cada dia nossa alegria de termos a liderança do Espírito Santo e de termos a oportunidade do conhecimento, Senhor, que nos leva a uma profundidade contigo, que nos leva a estarmos mais próximos do Senhor e que toda honra e toda glória e todo louvor chegue até o teu trono, porque o que nós te pedimos, tudo isso é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a nossa nação, nosso estado, nosso município, nosso bairro, nossa rua estejam plenamente abençoados e revelados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te amamos, Senhor.